Sai da minha casa, mãe! Por mim, você mora na rua! Se vira! Essas foram as palavras que Ricardo disse para Helena, sua mãe de 68 anos, antes de colocá-la literalmente na calçada com apenas uma mala velha nas mãos. O que esse filho ingrato não sabia é que estava cometendo o maior erro da vida dele, porque aquela mulher que ele humilhou guardava um segredo que custaria tudo o que ele tinha. E no dia da festa de promoção dele, na frente de 200 convidados importantes, esse segredo viria à tona da forma mais devastadora possível. Mas para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar alguns meses no tempo. Fique até o final dessa história, porque a vingança de Helena foi algo que ninguém jamais imaginou. Tudo começou quando Ricardo, o único filho de Helena, conheceu Vanessa. Ela era de uma família rica, dessas que tem sobrenome importante na cidade. Desde o primeiro dia que viu a nora, Helena sentiu que aquela mulher ia trazer problemas. Mas ela era mãe, e mães querem ver os filhos felizes. Então engoliu os receios e abriu o coração para a moça. O apartamento de Helena era simples, mas era dela. 3 quartos, bem localizado, onde ela criou Ricardo sozinha depois que o marido morreu, quando o menino tinha apenas 5 anos. Helena trabalhou como empregada doméstica a vida inteira, acordando às 5 da manhã todos os dias, pegando 3 ônibus para chegar nas casas das patroas. As mãos dela ficaram calejadas de tanto esfregar chão, lavar roupa, passar ferro, mas ela não se importava. Cada calo era uma medalha de honra, porque tudo era pelo filho. Ricardo se formou em administração. Helena pagou a faculdade dele com o suor do rosto. Ela lembra quando ele recebeu o diploma e a abraçou chorando, dizendo que tudo aquilo era por ela. Helena achou que tinha feito tudo certo. Achou que tinha criado um homem de caráter. Quando ele começou a namorar Vanessa, as coisas mudaram devagar. Primeiro foram comentários sutis. Vanessa torcia o nariz para o apartamento de Helena. Dizia que era charmoso, com aquele tom de voz que deixava claro que achava tudo muito simples. Depois, começou a sugerir que Helena reformasse, que trocasse os móveis, que colocasse piso novo. Um dia, durante um almoço de domingo, Vanessa olhou para o sofá velho de Helena e disse na cara dura que tinha vergonha de sentar ali quando vinha visitar. Ricardo riu. O filho dela riu da humilhação da própria mãe. Eles casaram 6 meses depois. A cerimônia foi na casa dos pais de Vanessa, uma mansão com jardins imensos. Helena se sentiu deslocada o dia inteiro. As amigas de Vanessa olhavam para ela com pena, como se fosse uma coitada que tinha conseguido colocar o filho numa família boa. Ninguém sabia a verdade sobre Helena, e ela preferia assim. Depois do casamento, Ricardo começou a trabalhar na empresa do sogro. Passou a usar ternos caros, comprou um carro importado, se mudou para um apartamento enorme que os pais de Vanessa deram de presente para o casal. Helena ficava feliz por ele, mesmo sentindo que estava perdendo o filho aos poucos. As visitas foram ficando mais raras. Ricardo sempre tinha desculpas. Muito trabalho, viagens de negócios, jantares importantes. Quando aparecia, ficava impaciente, olhava o relógio toda hora. Mal conversava com a mãe. Vanessa parou de vir completamente. Dizia que tinha enxaqueca, compromissos, qualquer coisa para não precisar pisar no apartamento humilde da sogra. Um ano depois do casamento, Ricardo ligou para Helena dizendo que precisava conversar com ela. O coração da mulher apertou. Mãe sempre sabe quando algo ruim vai acontecer. Ele chegou sozinho, sem Vanessa. Sentou na mesa de jantar da mãe, a mesma onde ela o ajudou a fazer lição de casa durante todos os anos escolares, e soltou a bomba. Mãe, Vanessa está grávida. A gente vai ter um bebê. O coração de Helena explodiu de alegria. Ela ia ser avó. Se levantou para abraçá-lo, mas Ricardo levantou a mão fazendo ela parar. Espera, mãe. Tem mais uma coisa.
A gente precisa de mais espaço. O apartamento que a gente tem só tem 2 quartos. E com o bebê vindo, a gente precisa de um quarto só para ele, mais um quarto de brinquedos, mais espaço para a babá. Helena não estava entendendo por que ele estava contando isso para ela. Então Ricardo continuou. E foi aí que o mundo dela desmoronou. A gente pensou que a senhora poderia ir morar num lugar menor, tipo uma kitnet, e a gente se mudaria para cá. Esse apartamento é perfeito, 3 quartos, bem localizado. Vanessa já chamou um decorador para fazer um orçamento da reforma. Helena ficou congelada. O filho estava pedindo a casa dela. A casa que ela pagou com décadas de trabalho duro. A casa onde ele cresceu. A casa cheia de memórias do pai dele, que morreu tão jovem. Ricardo, essa casa é minha. É tudo o que eu tenho. Ele suspirou, impaciente. Mãe, não seja dramática. A gente não está te pedindo para ficar na rua. Vamos alugar uma kitnet para a senhora. Um lugarzinho só seu. Vai ser até melhor. A senhora não precisa de tanto espaço assim sozinha. Mas esse é o meu lar, Ricardo. Aqui tem a história da nossa família. É onde seu pai... Meu pai morreu há mais de 40 anos, mãe. A senhora precisa seguir em frente. Pensa no seu neto. Você não quer que ele cresça num lugar bom? A voz de Helena saiu trêmula. E a kitnet que vocês vão alugar para mim, onde seria? A gente achou um lugar legal. Fica um pouco longe daqui, mas tem ônibus. É pequeno, mas dá para a senhora. Um pouco longe significava mais de 1 hora de distância. Ele queria tirar a mãe do bairro dela, das amigas, da vida inteira, e jogá-la num buraco longe de tudo. Não, Ricardo, não vou sair da minha casa. O rosto dele endureceu. Mãe, eu não estou pedindo. Vanessa já decidiu. Ou a senhora aceita a kitnet, ou a gente vai ter que tomar outras medidas. Que medidas? Ricardo se levantou, pegou a pasta que tinha trazido e jogou uns papéis na mesa. Esses são documentos provando que a senhora tem sinais de senilidade. Eu conversei com um advogado. Posso pedir sua interdição e assumir o controle dos seus bens. Aí, a senhora vai para onde eu mandar de qualquer jeito. O próprio filho estava ameaçando Helena. O menino que ela criou, que ela alimentou, que ela vestiu, que ela botou para dormir cantando canções de ninar, estava ali na frente dela como um estranho cruel. A senhora tem 1 semana para decidir, mãe. Ou aceita a kitnet, ou eu entro com o processo de interdição. E acredite, com os advogados que o pai da Vanessa tem, a gente ganha fácil. Ele saiu batendo a porta. Helena ficou ali parada, olhando para aqueles papéis mentirosos, sentindo o coração partir em 1000 pedaços. Durante aquela semana, Helena tentou ligar para Ricardo várias vezes. Ele não atendia. Ela mandou mensagens implorando para conversarem, dizendo que poderiam encontrar outra solução. Nada. Silêncio total. No 7º dia, Ricardo apareceu com Vanessa, um caminhão de mudanças e 2 seguranças. Hora de sair, mãe. A gente trouxe caixas para a senhora pegar suas coisas pessoais. O resto fica. Os móveis são velhos demais. Vamos doar tudo. Vanessa estava ali, de óculos escuros e cara de nojo, como se estivesse num lugar sujo. Ricardo, por favor, filho. Acabou, mãe. A senhora teve 1 semana para decidir e não quis colaborar. Então tomamos a decisão por você. Pegue suas roupas e algumas coisas pessoais. Você tem 2 horas. Mas para onde eu vou? Vocês nem alugaram a kitnet. Foi Vanessa quem respondeu, com aquela voz cheia de veneno. Mudamos de ideia sobre a kitnet. Seria muito gasto. Você pode se virar. Procure abrigos, casas de apoio, sei lá. Você é adulta? Dê um jeito. Eles estavam jogando Helena na rua. Literalmente na rua. Helena tentou argumentar, tentou implorar, mas os seguranças a pegaram pelos braços e a tiraram de dentro da própria casa.
Ela conseguiu apenas pegar uma mala pequena com algumas roupas. Tudo o mais ficou para trás. As fotos do marido, os álbuns de família, os brinquedos que guardou do Ricardo criança, as lembranças de uma vida inteira. Helena viu da calçada enquanto o caminhão de mudanças era carregado com os móveis dela, que seriam doados ou jogados no lixo. Vanessa entrou no apartamento como se fosse a dona do lugar, porque agora ela era. Ricardo evitou o olhar da mãe. Entrou no carro e foram embora, deixando Helena ali na rua com uma mala velha e o coração despedaçado. Helena tinha 68 anos, sem casa, sem dinheiro para um hotel, sem ninguém para acolhê-la. As amigas dela eram todas pobres como ela, moravam em lugares minúsculos, não tinham como recebê-la. A única opção era a rua mesmo. Nos primeiros dias, Helena dormiu em pontos de ônibus. Tomava banho nos banheiros públicos. Comia restos que pessoas deixavam nas lanchonetes. Passou a carregar aquela mala velha para todos os lugares, porque era tudo o que lhe restava no mundo. As pessoas na rua olhavam para Helena com pena ou com nojo. Alguns jogavam moedas, achando que ela era mendiga. E ela era mesmo, não era? O filho tinha transformado a própria mãe numa mendiga. Depois de 2 semanas na rua, Helena viu de longe Ricardo e Vanessa passando de carro. Estavam rindo, felizes, provavelmente voltando do apartamento dela que agora era deles. Vanessa estava com a mão na barriga, já mostrando a gravidez. Eles viram Helena. Ela tinha certeza que viram, mas aceleraram e fingiram que ela não existia. Foi nesse momento que Helena tomou uma decisão. Não ia mais implorar, não ia mais chorar, não ia mais se rebaixar. Ia fazer o que deveria ter feito desde o princípio. Ia revelar o segredo e ia destruir o filho da mesma forma que ele a destruiu. Porque vejam bem, tinha uma coisa que Ricardo nunca soube sobre a mãe. Algo que Helena escondeu dele a vida inteira por medo que ele se tornasse acomodado, que parasse de lutar, que não valorizasse o trabalho duro. Helena não era pobre, nunca foi. Dona Lourdes, a senhora para quem Helena trabalhou durante 40 anos, não tinha filhos. Ela era viúva, rica e sozinha. Helena cuidou dela como se fosse da família. Deu banho nela quando ficou doente, segurou a mão dela quando teve medo, fez companhia nos dias de solidão. Nos últimos anos de vida de Dona Lourdes, Helena era a única pessoa que ela tinha. Quando Dona Lourdes morreu, há 5 anos, ela deixou para Helena uma herança que jamais imaginou. 12 imóveis comerciais espalhados pela cidade, salas, lojas, apartamentos para alugar. Tudo em nome de uma empresa que Dona Lourdes criou e colocou no nome de Helena antes de morrer. Todos os meses, Helena recebia os aluguéis desses imóveis. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para ela ter parado de trabalhar, ter vivido numa mansão, ter tido uma vida de luxo. Mas ela não quis isso. Continuou vivendo do mesmo jeito simples de sempre, guardando todo esse dinheiro numa conta bancária que Ricardo nem sabia que existia. Por quê? Porque Helena queria que o filho conquistasse as coisas por mérito próprio. Queria que ele soubesse o valor do trabalho duro. Achou que estava sendo uma boa mãe, ensinando valores importantes, como ela estava enganada. Depois de 1 mês na rua, Helena conseguiu chegar até um telefone público e ligou para Dr. Augusto, o advogado que cuidava dos imóveis dela e da empresa que Dona Lourdes deixou. Ele ficou horrorizado quando Helena contou o que tinha acontecido. Dona Helena, pelo amor de Deus, por que não me ligou antes? Vou buscar a senhora agora mesmo. Dr. Augusto levou Helena para um hotel, pagou um quarto confortável, deu roupas novas e ajudou ela a se recompor. Nos dias seguintes, planejaram cada detalhe da vingança dela. Descobriram que Ricardo tinha forjado documentos para transferir o apartamento de Helena para o nome dele. Tinha usado os papéis falsos sobre a senilidade da mãe para enganar um cartório corrupto. Tinham provas de tudo.
fraude documental, apropriação indébita, falsidade ideológica. Crimes que poderiam colocar Ricardo na cadeia. Mas Helena não queria apenas que o filho fosse preso. Ela queria que ele sentisse o que ela sentiu. Queria que ele perdesse tudo, da mesma forma que tentou fazê-la perder. Dr. Augusto descobriu também que Ricardo estava se destacando na empresa do sogro e estava prestes a receber uma grande promoção. O sogro, seu Armando, tinha uma empresa próspera e bem-sucedida e estava impressionado com o trabalho do genro. Ricardo seria promovido a diretor em 3 meses. E foi aí que a sorte sorriu para Helena. Dr. Augusto descobriu que em 3 meses haveria uma festa no restaurante Bela Vista, o mais elegante da cidade. Ricardo seria promovido a diretor da empresa. Seria um evento gigantesco, com todos os executivos importantes, clientes, fornecedores, a elite empresarial da cidade. Seu Armando tinha planejado aquela festa como uma grande celebração. Ricardo finalmente seria alguém importante. Quando o Dr. Augusto mencionou o nome do restaurante, Helena sentiu um arrepio. Restaurante Bela Vista? Dr. Augusto, esse é um dos meus imóveis. O advogado parou, olhou para ela com os olhos arregalados. A senhora é a proprietária do Bela Vista? Sou. Dona Lourdes comprou aquele prédio há 15 anos. O restaurante aluga o espaço de mim. Nunca fui lá pessoalmente. Tudo sempre foi tratado pelo senhor. Mas eu conheço os donos. O casal Martins. Um sorriso lento se formou no rosto de Dr. Augusto. Dona Helena, acho que acabamos de encontrar o cenário perfeito para sua vingança. Nos dias seguintes, Helena foi até o restaurante Bela Vista. Era um lugar lindo, sofisticado, com lustres de cristal e decoração impecável. Os donos, seu Roberto e Dona Clarice, ficaram surpresos quando o Dr. Augusto pediu uma reunião particular com eles. Helena entrou no escritório deles com roupas simples, mas dignas. O casal a reconheceu imediatamente das fotos que tinham nos documentos do contrato. Dona Helena, é uma honra conhecê-la pessoalmente. O que podemos fazer pela senhora? Helena então contou toda a história. Como o filho a expulsou de casa. Como passou 1 mês dormindo na rua. Como Ricardo forjou documentos para roubar o apartamento dela. Como ele e a esposa a humilharam e a jogaram literalmente na calçada como lixo. Dona Clarice começou a chorar. Seu Roberto ficou vermelho de raiva. Que tipo de monstro faz isso com a própria mãe? Principalmente uma senhora como você, que sempre foi tão correta conosco, sempre tão justa com o aluguel, nunca deu problema nenhum. E esse monstro, disse Helena com voz firme, vai ser promovido aqui, no meu restaurante, daqui a 3 meses. Vai ser aplaudido, celebrado, tratado como se fosse um homem de sucesso. E eu quero que vocês me ajudem a acabar com essa farsa. Seu Roberto bateu a mão na mesa. Pode contar conosco, Dona Helena. O que a senhora precisar, a gente faz. Esse sujeito não merece nenhuma celebração. Durante os 3 meses seguintes, planejaram tudo nos mínimos detalhes. Dr. Augusto preparou todos os documentos necessários. Ações de despejo, processos criminais, provas da fraude, relatórios financeiros mostrando que Ricardo estava usando o apartamento roubado como garantia para empréstimos. Tudo pronto para explodir no momento certo. Seu Roberto e Dona Clarice organizaram cada aspecto da festa sem levantar suspeitas. Providenciaram um projetor especial, instalaram um sistema de som que poderia ser controlado remotamente, prepararam um microfone escondido que seria ativado na hora certa. Helena passou aqueles 3 meses se recuperando, se preparando. Comprou roupas elegantes, foi ao cabeleireiro, cuidou da saúde. Queria estar impecável no dia da vingança. Finalmente, chegou o grande dia. Era uma sexta-feira à noite de junho. O restaurante Bela Vista
estava transformado num salão de festa luxuoso. Arranjos florais caros por todos os lados, mesas decoradas com toalhas de linho, taças de cristal, o melhor vinho sendo servido. Ricardo estava radiante. Usava um terno caríssimo, cabelo perfeitamente penteado, sorriso de quem tinha conquistado o mundo. Vanessa estava ao lado dele, com um vestido azul que destacava a barriga de 3 meses de gravidez. Ela também sorria, orgulhosa, exibindo joias caras. Havia pelo menos 200 pessoas ali. O sogro de Ricardo, seu Armando, estava fazendo um discurso emocionado sobre como Ricardo tinha provado ser um homem de valor, como merecia aquela promoção, como seria um excelente diretor. Ricardo é um exemplo de caráter e dedicação. Um homem de família, que cuida dos seus, que sabe o valor das coisas. Helena estava escondida na cozinha, observando tudo por uma câmera. Seu Roberto estava ao lado dela, esperando o momento certo. "É agora, dona Helena?" "Ainda não. Deixa ele receber o prêmio primeiro. Quero que ele sinta que está no topo antes de cair." Seu Armando chamou Ricardo ao palco improvisado que tinham montado. Entregou uma placa de homenagem, um certificado de promoção, anunciou o novo salário que era 3 vezes maior que o anterior. As pessoas aplaudiram. Ricardo abraçou o sogro, acenou para a plateia, fez um discurso falso sobre humildade e gratidão. "Quero dedicar essa conquista à minha família, à minha esposa Vanessa, que sempre me apoiou, e à memória da minha mãe, que infelizmente já não está mais entre nós." Foi quando Helena entrou. As luzes do restaurante foram programadas para diminuir levemente e um holofote se acendeu na entrada principal. Helena caminhou lentamente, com a cabeça erguida, usando um vestido elegante cinza, o cabelo branco perfeitamente arrumado, uma postura de rainha. O silêncio foi instantâneo. As pessoas se viraram para olhar. Ricardo ficou paralisado no palco. Vanessa, que estava sentada à mesa principal, levou a mão à boca, os olhos arregalados de terror. "Boa noite a todos", disse Helena, e sua voz ecoou pelo restaurante graças ao sistema de som que seu Roberto ativou. "Peço desculpas pela interrupção, mas achei importante estar presente na celebração do meu filho. Afinal, como vocês acabaram de ouvir, ele me dedicou essa conquista. E é sempre bom quando uma mãe pode participar dos momentos importantes do filho, não é mesmo?" Ricardo tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. As pessoas começaram a sussurrar. Seu Armando olhava confuso de Helena para Ricardo. Helena caminhou até o palco, subiu os degraus com calma. Ficou ao lado do filho, olhou para ele com uma expressão que misturava dor e determinação. "Eu não morri, Ricardo. Apesar de você ter tentado me fazer sumir, eu sobrevivi. Mãe, a senhora não deveria... Eu não deveria o quê? Aparecer aqui e estragar sua festinha? Conte para todos, Ricardo. Conte para seu chefe, seus colegas, seus amigos. Conte o que você fez comigo há 3 meses. O silêncio no restaurante era absoluto. Dr. Augusto entrou pela porta lateral, carregando uma pasta cheia de documentos. Seu Roberto acionou o projetor e a parede atrás do palco acendeu com uma imagem. Era Helena, na rua, dormindo num ponto de ônibus, com aquela mala velha ao lado. A foto tinha data e hora, 3 semanas depois da expulsão. As pessoas começaram a murmurar mais alto. Vanessa tentou se levantar, mas as pernas falharam. Seu Armando se aproximou do palco. "Ricardo, o que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher?" "É minha mãe, senhor." "Mas você disse que ela tinha morrido. Você usou a morte da sua mãe para pedir folga no trabalho mês passado." Helena sorriu amargamente. "Eu não morri, seu Armando. Mas meu filho queria que eu morresse. Por isso ele fez isso."
Dr. Augusto começou a projetar documentos na parede. Primeiro, a escritura do apartamento de Helena. Depois, os documentos forjados que Ricardo usou para transferir o imóvel. Depois, fotos de Helena na rua, tiradas por investigadores particulares que Dr. Augusto contratou para documentar tudo. Há 3 meses, disse Helena com voz firme. Ricardo e sua esposa me expulsaram da minha própria casa. A casa onde criei esse menino sozinha, trabalhando como empregada doméstica durante 40 anos. A casa que paguei com o suor do meu rosto. Eles me jogaram na rua, literalmente na calçada, com uma mala velha e nada mais. Ricardo tentou interromper, mas Dr. Augusto levantou a mão. Senhor Ricardo dos Santos, sugiro que fique calado. Cada palavra que disser agora poderá ser usada contra o senhor no tribunal. Seu Armando estava pálido. Ricardo, isso é verdade? Você fez isso com sua mãe? Vanessa se levantou, gritou do fundo da sala. Ela está mentindo. Nós oferecemos uma kitnet para ela, mas ela não quis. Ela que escolheu ir para a rua. Helena se virou para a nora. Vocês ofereceram uma kitnet que nunca foi alugada. Era só uma mentira para me tirar do caminho. O que vocês realmente disseram, eu me lembro muito bem. Procure abrigos, casas de apoio. Se vira. Você é adulta. Dê um jeito. Foram suas palavras, Vanessa. Palavras que ainda ecoam na minha cabeça todas as noites. Dr. Augusto projetou outro documento. Este é o relatório da polícia. Dona Helena passou 28 dias vivendo nas ruas antes de conseguir entrar em contato comigo. Durante esse período, ela dormiu em pontos de ônibus, tomou banho em banheiros públicos, comeu restos de comida. Aos 68 anos de idade, foi obrigada a viver como mendiga porque o próprio filho roubou tudo dela. As pessoas começaram a se levantar das mesas, horrorizadas. Algumas mulheres choravam. Homens olhavam para Ricardo com nojo e desprezo. Seu Armando subiu no palco, arrancou a placa de homenagem das mãos de Ricardo. Você é um monstro que eu coloquei dentro da minha empresa, que eu ia promover a diretor. Senhor Armando, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você abandonou sua mãe? Que você roubou a casa dela? Que você mentiu sobre a morte dela? Que tipo de homem faz isso? Helena continuou, sua voz agora mais forte. Mas tem uma coisa que Ricardo nunca soube sobre mim. Algo que eu escondi dele a vida inteira, porque queria que ele aprendesse o valor do trabalho duro, que conquistasse as coisas por mérito próprio. Ela olhou diretamente para o filho. Eu não sou pobre, Ricardo. Nunca fui. A senhora para quem trabalhei durante 40 anos me deixou uma herança quando morreu. 12 imóveis comerciais espalhados pela cidade. Lojas, salas comerciais, apartamentos, todos alugados, todos gerando renda. Ricardo balançou a cabeça sem acreditar. Isso é mentira. Você sempre foi pobre. Sempre vivi de forma simples, corrigiu Helena. Porque quis. Porque queria te ensinar valores. Mas eu tenho dinheiro, Ricardo. Muito dinheiro. Dinheiro suficiente para ter vivido numa mansão, para ter te dado tudo de mão beijada. Mas eu não quis. Eu quis que você fosse um homem de caráter. Ela fez uma pausa. Olhou ao redor para todos os presentes. E quer saber o que é mais irônico? Este restaurante, onde vocês estão celebrando a promoção do meu filho, é meu. Esse prédio me pertence. Vocês estão fazendo uma festa para um ladrão, num lugar que pertence à vítima dele. O impacto daquela revelação foi como uma bomba. As pessoas começaram a se entreolhar, confusas, chocadas. Seu Roberto e Dona Clarice confirmaram com a cabeça quando alguns convidados olharam para eles. Dr. Augusto então soltou a bomba final. Além disso, descobrimos que o senhor Ricardo utilizou o apartamento roubado como garantia para contrair empréstimos bancários no valor de R$300 mil. Dinheiro que ele e a esposa gastaram em roupas de grife,
carros importados, joias caras, tentando manter uma aparência de riqueza muito acima do que realmente possuem. Eles vivem uma mentira, sustentada por fraude e dinheiro roubado. Seu Armando olhou para Ricardo com uma mistura de nojo e decepção. Você é um mentiroso, um ladrão e um filho sem vergonha. Está demitido e vou fazer questão de contar para todos os empresários da cidade o tipo de pessoa que você é. Você nunca mais vai conseguir emprego em lugar nenhum. Ricardo caiu de joelhos no palco. Tentou agarrar a perna do sogro. Senhor Armando, por favor, eu tenho um bebê vindo. Eu preciso desse emprego. Deveria ter pensado nisso antes de jogar sua mãe na rua. Helena então revelou a parte final do plano. Neste momento, oficiais de justiça estão executando a ordem de despejo no apartamento. Tudo o que vocês têm lá está sendo colocado na rua, da mesma forma que vocês fizeram comigo. E amanhã de manhã, Ricardo, você vai ser preso. Fraude documental, apropriação indébita, maus tratos contra idoso. Os advogados que o Dr. Augusto contratou garantiram que você vai passar uns bons anos na cadeia. Vanessa desmaiou. Literalmente caiu da cadeira. Algumas pessoas foram socorrê-la, mas a maioria apenas observava, imóvel, testemunhando a destruição completa de Ricardo. Helena se aproximou do filho, que ainda estava de joelhos, chorando. Você me perguntou uma vez se eu não queria que meu neto crescesse num lugar bom. Agora eu te pergunto, você acha que cadeia é um bom lugar para um pai estar? Ela então se virou para Vanessa, que estava sendo abanada por algumas mulheres. Quanto a você, Vanessa, sugiro que volte para a casa dos seus pais. Porque você não tem mais onde morar. E esse bebê que está esperando vai crescer sabendo que a mãe dele ajudou a jogar uma idosa na rua. Vai crescer sabendo que tipo de gente vocês são. Helena desceu do palco com dignidade. Caminhou pelo meio do salão, entre as mesas cheias de gente chocada. Ninguém aplaudiu, ninguém disse nada. Apenas a observaram sair, aquela mulher de 68 anos que tinha acabado de destruir a vida do próprio filho com a mesma eficiência que ele usou para tentar destruir a dela. Na porta, ela se virou uma última vez. Aproveitem o resto da festa. A comida e a bebida já estão pagas. Seria um desperdício. Então saiu, com o Dr. Augusto ao seu lado. No dia seguinte, Ricardo foi preso. A história se espalhou pela cidade inteira. Virou manchete nos jornais locais. Empresário é preso por abandonar mãe idosa na rua e roubar apartamento dela. A foto dele sendo levado algemado rodou pelas redes sociais. Vanessa teve complicações na gravidez por causa do estresse e acabou sendo internada. Os pais dela, mesmo ricos, ficaram envergonhados com o escândalo e cortaram relações com ela por um tempo. Foi Helena quem pagou as contas médicas. Não por bondade, mas porque não queria que um bebê inocente pagasse pelos erros dos pais. O bebê nasceu 6 meses depois. Um menino. Vanessa teve que morar com os pais numa ala separada da casa, praticamente isolada da família. Conseguiu um emprego simples para tentar reconstruir a vida. O sobrenome importante não valia mais nada na cidade. Ricardo foi condenado a 4 anos de prisão. Durante o julgamento, Helena estava presente em todas as sessões. Olhava para o filho sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. Ele tinha feito sua escolha. Agora, pagava o preço. Hoje, 2 anos depois, Helena vive numa casa confortável, não luxuosa, mas digna. Continua ajudando instituições de caridade, especialmente abrigos para idosos em situação de rua. Ela sabe o que é passar frio na calçada e não quer que ninguém mais passe por isso. Às vezes pensa no neto que nunca conheceu. O menino tem 2 anos agora. Vanessa mandou fotos uma vez, tentando uma aproximação, talvez esperando ajuda financeira. Helena olhou para as fotos, viu os olhos do bebê, tão parecidos com os de Ricardo quando era criança, e sentiu o coração apertar. Mas não respondeu.
Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Algumas traições não podem ser perdoadas. E Helena aprendeu que às vezes, para sobreviver, é preciso deixar pessoas para trás, mesmo quando essas pessoas são parte de você. Aquele mês na rua ensinou para Helena algo que nenhuma fortuna poderia ter ensinado: que dignidade não se compra, que caráter não tem preço, e que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos destroem. Mas também ensinou que ela era forte, mais forte do que qualquer humilhação poderia quebrar, e que a justiça, quando finalmente chega, é doce, mesmo quando vem tarde demais para curar as feridas. Helena hoje caminha pelas ruas da cidade com a cabeça erguida. Algumas pessoas a reconhecem, sabem sua história. Algumas a cumprimentam com respeito, outras se afastam, talvez com medo de que ela faça com eles o que fez com o filho. Mas Helena não se importa. Ela sobreviveu. E sobreviver, às vezes, é a maior vingança de todas.